Resolução da questão 12 da nossa lista de atividades de campo elétrico. Nessa questão aí, pessoal, nós vamos falar um pouquinho, né, de válvulas termiônicas, né, efeito termiônico, assim, a título de curiosidade, de aprofundamento, né, de ganho de conteúdo para nós aí, tá? O nosso foco não é tratar sobre as válvulas termiônicas e seu funcionamento, como que eu uso para retificar, para ter amplificação de sinal, nada disso, né? Mas eu vou deixar 3 endereços aqui, tá? O primeiro endereço está logo abaixo da figura ali na Wikipedia, onde tem todo a história da válvula termiônica, do efeito termiônico redescoberto ali pelo Edison, né? Que ficou conhecido como efeito Edison, tá? A gente vai falar um pouquinho do efeito Edison. E depois da aplicação né, do efeito termiônico entre dois terminais, um cátodo e um ânodo, né, a válvula de iodo, e depois o controle de fluxo de nuvem eletrônica aí pela válvula triódica. Tá? No segundo slide desta questão 13, tem 2 endereços ali da oficina ciência, onde o professor ali explica certinho, ali, fala um pouco sobre o efeito termiônico, né, o efeito Edison, o funcionamento de uma válvula de iodo e como que ela retifica sinal, para quem tiver interesse só tem a ganhar, só conhecimento muito interessante. E depois ele fala no segundo slide, no segundo vídeo, sobre a válvula triodo, né, como que nasceu, né, o elemento de controle do fluxo de elétrons cátodo-ânodo. Tá? Então, a válvula triodo, na verdade, é a válvula que deu, né, deu origem aí aos transistores, né, hoje utilizado em tudo qualquer placa de circuito que você imaginar tem um tal transistor. Mas obviamente hoje ele não tem um funcionamento termiônico, não é valvulado, né? São componentes e microcomponentes, né, ali produzidos nas próprias camadas de silício da placa de circuito, nos circuitos integrados dentro de chips e tudo mais, tá? Então tem bastante coisa interessante essa parte aí, né? Porque as válvulas termiônicas foram o pontapé inicial para tecnologia moderna, para eletrônica, para telecomunicações, para computação, tudo que você imaginar. Né? Começou com um arranjo simples entre 2 elementos postos numa ampola evacuada, né? Onde eu tinha um cátodo que emite elétrons e um ânodo que, né, atrai os elétrons. Então tem fluxo de corrente unidirecional. Tá? Eu vou ler a questão, a gente vai resolver a questão, né? A gente vai conversando a respeito aí, sem, claro, fugir do nosso foco, que é a questão do campo elétrico. Tá? Questão 3 então diz o seguinte: as válvulas termiônicas, ainda hoje utilizadas em amplificadores de som valvulados, podem ser constituídas por um cátodo e um ânodo, né? Então, representado pelas 2 placas aqui, onde vai se constituir, né, um campo elétrico uniforme, no nosso exemplo. Os elétrons são emitidos. Cadê o ponteiro do meu mouse aqui? Para mim aqui aparece para vocês, mas para mim aqui some. Os elétrons são emitidos pelo cátodo e acelerados em direção ao ânodo pelo campo elétrico uniforme gerado pela DDP aplicada aos eletrodos. Considere a massa do elétron 9,10 na menos 31, tá, pessoal? Aqui é elevado, tá? Menos 31 kg. E a carga, né, do elétron, que é a carga fundamental, negativa, né? Quantidade mínima de carga possível, que é a carga de um elétron de próton. 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. A distância entre os eletrodos é de 1 centímetro. E a DDP aplicada, né, 100 mil volts. Tá? Então, eu tenho 10 na 4, aí eu tenho 100 mil volts aplicados. Quem aplica isso aqui é uma fonte externa. Pessoal, é o seguinte, então eu tenho aqui uma placa negativa, que no caso de uma válvula termiônica não precisa ser necessariamente uma placa, mas pode ser uma haste. E eu tenho aqui, né, uma placa positiva, que pode ser, no caso, um cilindro onde esta parte fica no meio. Tá? Então, quem quiser aprofundar um pouquinho mais essa questão dos efeitos termiônicos e suas aplicações tecnológicas na válvula de iodo e na válvula triódica, né, acesse os links que estão aí nesse slide e no próximo. Então tem o seguinte aqui eu tenho uma fonte de corrente. Por que eu botei a questão da fonte alternada? Só para enfatizar a questão da retificação, da questão da corrente numa direção só. Primeiro, o que é
o efeito termiônico. O efeito termiônico é o seguinte: quando o metal ele é aquecido, né, ele emite espontaneamente elétrons, ou seja, ao redor do seu, né, ao seu entorno vai existir uma camada, uma nuvem eletrônica, elétrons soltos, tá? E essa nuvem ela vai ser mais contundente, ela vai ser mais ampla se esse material estiver no vácuo. Então, basicamente, efeito termiônico é esse: é a emissão de elétrons quando um metal, um material condutor, ele é aquecido. Esse metal emite elétrons e esses elétrons formam uma nuvem ao seu entorno. Tá? Quanto mais aquecido for esse metal, maior a quantidade de elétrons emitidos. Tá? Então, aqui eu tenho uma placa, tá? Que quando o sinal aqui é negativo, essa placa é negativa, tá? E eu aqueço, né? Eu aqueço aqui essa placa, ela vai emitir elétrons. Ela emite elétrons. Quando aqui é positivo, pessoal, quando esse polo se inverte, se isso aqui fica positivo, isso aqui, né, mesmo aquecido, ele não emite mais elétrons, tá? Não emite mais elétrons. Então observe que eu tenho apenas um lado aquecido. O lado aquecido é o lado que emite elétrons, tá? Mas esse lado aquecido só vai emitir elétrons quando ele estiver negativo. Se aqui estiver positivo, não emite. Só vai emitir elétrons quando aqui estiver negativo, tá? Porque quando estiver positivo aqui, ele vai sugar elétrons e não vai ter elétrons para ser emitido. Então, olha o raciocínio interessante que tem por trás disso aqui, tá? Então, quando aqui está no ciclo negativo e esse lado da minha fonte está negativo, e esse meu eletrodo ele está sendo aquecido, né, que ele pode ser um cátodo de aquecimento direto ou um cátodo de aquecimento indireto, tá? Eu vou ter aqui emissão de elétrons. Eu vou representar, claro, por um único elétron, né? Não vou, obviamente, botar aqui 1 trilhão de elétrons para se embananar, tá? Então, mas, na verdade, quando um eletrodo está num potencial negativo, ele é aquecido, ele emite elétrons e esses elétrons são, né, eles se afastam desse eletrodo, então ele forma uma nuvem aqui, né, com repulsão eletrostática em relação ao eletrodo. Neste caso aqui, pessoal, né, confinado numa mesma região de vácuo aqui, tem um eletrodo que está positivo. Opa, se esse eletrodo aqui, que a gente chama lá de cátodo, ele emite um elétron quando está aquecido, esse elétron vai ser imediatamente atraído pela placa positiva. Então a gente diz que aqui a gente vai ter uma corrente elétrica, uma corrente eletrônica. Por que uma corrente? Corrente é quando tem movimentação de cargas elétricas. Nesse caso aqui, né, eu vou ter uma movimentação de elétrons da placa negativa, do cátodo, né, que está formando uma nuvem eletrônica aqui, em direção à placa positiva. Esse efeito de ejeção de elétrons por um metal, quando esse metal é aquecido, a gente chama de efeito termoiônico ou efeito Edison, tá? Porque um dos descobridores, um dos redescobridores desse efeito aí foi o Thomas Edison. Lá no primeiro videozinho que está no link que está no segundo slide da resolução dessas questões, né, válvula diódica, válvula de Udo, o professor explica, né, como que o Edison redescobriu este efeito, ou seja, como que o Edison redescobriu o fato de que metais, quando aquecidos, né, emitem elétrons. Como que ele descobriu isso? Tá? Foi na questão de resolução de um problema prático que Edison teve lá com suas lâmpadas. Então assista lá os videozinhos, né? Assista esses 2 videozinhos que estão no segundo slide da resolução dessa questão, que é bem interessante e vale a pena. Tá? Bom, o fato é que quando uma placa está negativa e outra positiva, a gente sabe que existe campo elétrico do potencial positivo para o potencial negativo. Né? Esse campo elétrico existe porque foi aplicada uma diferença de potencial, uma DDP, né, entre as duas placas. Tá? Uma DDP de 100 mil volts. Então esse elétron vai ter, em relação à placa, ele vai ter uma tensão elétrica VA, e esse elétron em relação à placa B, positivo, vai ter uma tensão elétrica VB. A energia total que esse elétron vai experimentar para ir da placa A à placa B é VA menos VB, é o U, é o que é fornecido pela minha bateria. Então a bateria que fornece a energia total
que esse elétron precisa para se deslocar da placa negativa para a positiva espontaneamente. Tá? Beleza, pessoal? Então, a gente sabe, né, que quando eu tenho duas placas, né, um cátodo e um ânodo carregados, cátodo carregado negativamente, né, ele está negativo. Estando negativo, quando aquecido, ele emite elétrons. O ânodo é o terminal positivo que puxa os elétrons. Então, os elétrons vão ser repelidos em relação à placa negativa e atraídos em relação à placa positiva. Tá? Quando a polaridade inverte aqui, pessoal, quando isso aqui, mesmo sendo aquecido, fica positivo, né, a gente não tem corrente. A gente vai ter corrente só quando isso aqui é negativo e aqui é positivo. Por isso que a gente chama de diodo, né? O diodo ele retifica, a gente vai ter corrente apenas em uma direção. Por quê? Porque nesse esqueminha aqui, pessoal, os elétrons vão sempre se movimentar do negativo para o positivo. Mesmo que isso aqui seja aquecido, se tiver positivo, ele não emite elétrons. Ele só vai emitir elétrons, o cátodo só é aquecido, só emite elétrons quando ele está ligado no terminal negativo. Né? Lembra, se ele estiver aqui positivo e aquecido, ele não emite elétrons, ele não tem corrente. Então só tem corrente do A para o B, nunca vai ter corrente do B para o A. Corrente apenas em uma direção. A gente chama isso de retificação de corrente. Aqui a corrente, né? A corrente vai para um lado, vai para o outro, 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 para esquerda, para direita, para esquerda, para direita. Mas aqui dentro a corrente é sempre da esquerda para a direita só. Eu não vou ter elétrons da direita para a esquerda, é só da esquerda para a direita. A aplicação dessa ideia, dá uma olhadinha lá no primeiro vídeo, né, no primeiro vídeo dos dois links que estão lá no segundo slide de resolução desta questão. Bom, pessoal, então vamos mais ao contexto que nos interessa, que é a questão do, apesar de ser muito bonita, a questão teórica toda sobre as válvulas termiônicas, né? Eu acho muito interessante porque esse esqueminha que está desenhado aqui é o princípio de funcionamento, é o pontapé da eletrônica moderna, é o pontapé, né? Se hoje tu está usando o teu celular, é graças a esse feito, é graças a essa descoberta, graças a esse insight aí do Edison, né? E depois do outro cientista aqui, né, que formalizou essa questão e criou a válvula diódica, né, que eu também esqueci o nome, mas dá uma olhadinha no vídeo lá. Tá, pessoal? Então a eletrônica, a telecomunicação moderna nasceu do efeito termiônico, né, do acoplamento de duas placas com cargas negativas, um cátodo que emite elétrons, um ânodo que absorve elétrons, né? Isso faz os elétrons ir de placa negativa para placa positiva, sempre numa direção. A corrente aqui, né, nesses fios, tem hora que ela vai para cá, tem hora que ela vai para lá. Então os elétrons aqui, né, a corrente alternada, isso aqui, né. Essa placa fica negativa, hora positiva, hora negativa, hora positiva, hora negativa, hora positiva, hora negativa, hora positiva, mas eu só vou ter corrente elétrica entre as duas placas quando, nos momentos que essa aqui fica negativa e essa fica positiva. Porque se isso aqui ficar positivo, mesmo sendo aquecido, não emite elétrons. Tá? Aí eu não tenho fluxo de elétrons daqui para cá. Tá? Então, é uma questão muito interessante. Bom, eu quero saber, pessoal, então, né? Então aqui, o meu cátodo foi aquecido, houve a formação, né, emissão, ejeção de elétrons desta placa. Obviamente eu vou representar apenas um elétron aqui para a gente, né, formalizar nossas discussões, tá? E a primeira coisa que eu quero saber, né, o campo elétrico entre os eletrodos, a intensidade do campo elétrico, né? O campo elétrico está aqui, né? A intensidade do campo elétrico. Então, pessoas, a DDP, uma formuletinha que a gente tem, né, ele não discutiu muito, mas é a seguinte: a diferença de potencial, os volts entre as placas, é igual ao campo elétrico vezes a distância entre as placas. Beleza? Como é que eu vou saber os volts entre as placas? A diferença de potência, quem dá é a fonte. Quem dá aqui é meu gerador. Independente se é contínuo ou alternado, quem vai gerar a energia para movimentar os elétrons aqui é a minha fonte, é meu gerador. Tá? Então, se eu sei que existe uma DDP de 100 mil volts entre as placas, é porque aqui entre as placas, né, nas placas está ligado um gerador de 100 mil volts. Então, a DDP entre as placas
é igual ao campo elétrico entre as placas vezes a distância. Tá? Então eu encaixo os valores ali. Ó. A distância aqui é 1 centímetro, que dá 10 na menos 2 metros. A DDP 10 na 4. Né? Passo esse 10 menos 2 para o outro lado. E resolvendo, eu tenho 10 na 6 voltmetro, que é uma unidade também de campo elétrico. Voltmetro, tá? Também representa aí campo elétrico. Beleza, então tá aqui, né? Se eu pegar qualquer ponto entre as placas, né, eu vou ter este valor de campo elétrico aqui. Tá? Ao contrário do campo elétrico gerado por uma carga pontual, pessoal, se eu pegar qualquer ponto aqui, né, onde está esse elétron, qualquer ponto que eu pegar entre as placas, quanto é que vai valer o E aqui? Quanto é que vale aqui o E, por exemplo, nesse pontinho aleatório aqui, ó, nesse ponto? Vale isso. E nesse outro ponto aqui? Vale isso aqui também. E nesse outro? Vale isso. Então, para qualquer ponto que eu pegar dentro desse campo, a intensidade do campo é a mesma, é o mesmo voltmetro, porque o campo é dito uniforme. Tá? Campo elétrico uniforme, a intensidade do campo, o valor numérico do campo é a mesma em qualquer ponto. Deixa eu apagar aqui. Então, A está resolvido. A intensidade do campo elétrico em qualquer ponto, usa essa formuletinha aqui, corro para o abraço. A força elétrica que atua sobre os elétrons. Bom, pessoal, é o seguinte. Quando esse cátodo, né, essa haste ou essa placa, nós estamos tratando aqui de duas placas plano-paralelas, é aquecida, então a gente tem um efeito termiônico. Quer dizer, quando aqui essa placa está negativa. Por quê? Porque aqui é corrente alternada. Ora isso aqui está positivo, ora está negativo. Só vai emitir elétrons essa placa quando ela estiver negativa e sendo aquecida. Tá? Então, no ciclo em que essa fonte está criando potencial negativo nessa placa aqui e essa placa está sendo aquecida ao mesmo tempo, eu tenho emissão termiônica, ou seja, eu tenho emissão de elétrons livres, né? Eu tenho a nuvem eletrônica aqui. Dessa nuvem eletrônica eu catei apenas um elétron. Tá aqui, catei apenas ele. Né? Ele que eu estou analisando aqui. Eu quero saber qual é a força elétrica que vai atuar sobre esse elétron. Bom, olha só. A força elétrica que vai atuar aqui, pessoal, é uma força elétrica conjunta. Por quê? Lembra, o elétron ele está sendo repelido pela placa negativa e atraído pela placa positiva. Tá? Então existe uma, sobre o elétron, este elétron perdidinho aqui, existe uma FA, que é a força atrativa em relação à placa positiva. Lembra, negativo atrai positivo. E existe uma força FB, que é a força repulsiva, né, em relação à placa negativa. Então o elétron tem tudo para se mandar do negativo ao positivo. Porque se um lado ele é repelido e o outro atraído, ele vai ganhar, né, duas forças, uma empurra e outra puxa, ele vai para o lado, né, que aponta essas duas forças aí. Tá? Então a força elétrica que a gente calcula, né, é a força resultante atrativa em relação à placa positiva e a força resultante repulsiva em relação à placa negativa. Tá? Então aqui, força elétrica é carga vezes o E. Então a força elétrica é o valor da carga do elétron, né, em Coulomb, então 1.6 vezes 10 menos 19. E 10 na 6 é o valor do campo que a gente calculou aqui, né, no item A. Tá? Resolvendo aqui, pessoal, eu chego, né, uma força elétrica 1.6 vezes 10 a menos 13 newtons. Bom, é uma força minúscula, né, muito pequena. Movimentar um elétron, a massa dele é muito pequena, tá? Então não exige muita força, né? Então, certo, tá aqui a força elétrica que atua sobre este elétron em particular. Tá? A questão C. Suponha que os elétrons partam do repouso. Então estou supondo que o elétron é ejetado aqui, né, da placa. Ele é ejetado, ele vai, sobe para, ele sai da placa, né, e a partir daqui ele começa a ganhar velocidade. Então ele, né, no momento que ele sai da placa, ele fica parado e é ejetado. Ele é acelerado, isso claro, obviamente é um tempo curtíssimo, né, quase que instantaneamente. Mas a gente
supõe que ele parta aí do repouso. Ele não ganha velocidade já saindo a 1000 da placa, né? Ele sai da placa, é ejetado da placa, e a partir do momento que ele atinge a superfície da placa, ele começa a ganhar velocidade. Então a gente pode supor, né, que ele parte do repouso aí. Qual é a velocidade a atingir em um ânodo? Então, com que velocidade, né, ele vai sair do cátodo e atingir o ânodo? Isso é óbvio que vai acontecer, né? Ele vai formar uma, a gente vai ter uma corrente eletrônica sempre do A para o B, tá? Apesar de as duas placas estarem ligadas numa fonte alternada, pelo fato de as duas placas estar ligadas em uma fonte alternada, pessoal, isso aqui hora está positivo, hora está negativo, hora está positivo, hora está negativo. Mas a corrente não fica de A para B, B para A, a corrente é sempre de A para B. Tá? Porque quem está sendo aquecido é a placa A. E a placa A vai emitir elétrons somente quando está negativa. Quando a placa A está positiva, ela não emite nada. Então, apesar de essa bomba aqui, a bateria jogar elétrons para um lado para o outro, entre as placas eu vou ter movimentação apenas de A para B. Resolução do item C da questão 13. A questão 13 ela pede para calcular a velocidade com que o elétron ejetado do cátodo atinge o ânodo. Só para relembrar ali, nós temos um sistema de duas placas plano-paralelas, onde eu ligo essas duas placas num gerador de tensão, né, numa fonte. Não estudamos fonte ainda, mas ali o gerador de tensão é uma bombinha onde ele puxa elétrons de um lado e joga elétrons para o outro. Então, quando nós aplicamos uma tensão entre as duas placas, a gente deixa, né, uma DDP entre as duas placas, a gente deixa uma placa negativa e uma placa positiva. Essa fonte ela pode ser contínua, né, como no caso das baterias lá automotivas, a pilha de controle remoto, mas pode ser uma fonte alternada também. Tá? A fonte alternada é quando fica invertendo o sentido. Uma fonte alternada tem o positivo de um lado, negativo do outro, inverte o negativo, positivo, negativo, ela fica invertendo as polaridades, é o que ocorre na tomada. Né? E se eu tivesse uma fonte alternada, como foi proposto no problema ali, aplicado nas placas, né? A placa da esquerda, que é a placa A, ora vai ficar negativa, ora positiva, ora negativa, ora positiva. E o mesmo acontece com a placa positiva. Tá? Mas a placa da esquerda, ali da figura do problema, que é a placa A, é a placa que é aquecida, tá? E ela só vai emitir elétrons quando ela está com um potencial negativo. Então, quando ela está com potencial negativo e sendo aquecida, essa placa da esquerda, que é a placa A ali da figura, ela emite elétrons. Essa emissão de elétrons por um metal, quando esse metal é aquecido, a gente chama de efeito termo-iônico, tá? Ou o efeito Edison, porque foi o Edison que descobriu evidências aí, né, deste efeito, tá? Então, basicamente, quando você vê o videozinho ali da Oficina Ciência, você vai ver que o Edison meio que, né, inventou ali a válvula diódica, tá? O diodo, né? Então, beleza. Estabeleci uma tensão elétrica, uma diferença de potencial entre as placas, né? Então, tem uma hora ali uma placa vai ficar toda positiva, a outra placa do outro lado toda negativa. É estabelecido entre as duas placas um campo elétrico. Porque se tem cargas, se uma das placas está com excesso de elétrons, elétron é carga negativa, ele gera campo, né? Ele gera campo entrando. Quando uma das placas está com falta de elétrons, está com excesso de prótons, próton é carga positiva, a placa está positiva, tem campo elétrico saindo. Então, o campo elétrico é representado saindo da placa positiva e entrando na placa negativa. E por se tratar de duas placas plano-paralelas, que o problema fala ali, né, nós temos um campo elétrico chamado uniforme. Quem vê no final desse slide ali os videozinhos lá sobre efeito termiônico e válvula triódica, né, vai ver que esses eletrodos numa válvula termiônica, né, muito utilizada em sistema de sonorização, ela não é necessariamente placa, ela pode ser um filamento, ela pode ser uma haste, né, pode ser um cone, tá, um cone não, um cilindro, né. Mas no caso do nosso problema proposto ali são duas placas que são planinhas e paralelinhas, com uma diferença de 1 centímetro uma da outra, de onde a placa A da esquerda é aquecida, e quando ela é aquecida estando negativa,
ela emite elétrons por efeito termiônico. Esses elétrons saem dessa placa, né, que é chamado cátodo, e vão em direção à placa que está positiva, chamado ânodo. Tá? Aí esse elétron tem força atuando sobre ele ganha velocidade, ele tem aceleração, ele executa o MRUV e tudo mais. Tá? Então aqui, pessoal, para achar, né, o item C ele propõe que pede o seguinte: qual é a velocidade com que o elétron vai atingir a placa que está positiva, o ânodo, né, a placa B ali. Bom, então ele é ejetado da placa negativa, a placa cátodo, né? Quando ele sai da superfície da placa, ele, digamos assim, que ele, no momento que ele saiu, ele está em repouso, ele vai ganhando velocidade, né? Ele vai ganhando velocidade sempre em linha reta. E esse ganho de velocidade é uniforme, sempre o mesmo valor a cada segundo, ou seja, ele tem uma aceleração uniforme. O que quer dizer uma aceleração uniforme? A cada segundo a velocidade aumenta um valor fixo. Tá? E para achar essa velocidade final com que ele atinge a placa anódica, eu tenho que saber a aceleração. Bom, para achar a aceleração, eu vou usar a segunda lei de Newton. Por quê? Porque eu tenho a força resultante que atua sobre o elétron, é a força elétrica que a gente calcula lá no item B. Né? Essa força elétrica que atua sobre o elétron, na verdade, ela é a força resultante, né? Uma força resultante por quê? Se você olhar na figurinha lá, voltar um pouquinho, você vai ver que atuam duas forças sobre o elétron. Por que duas forças? Porque tem uma força que empurra o elétron para frente e tem uma força que puxa. A placa negativa empurra o elétron, porque o elétron é negativo, a placa está negativa, ela repele, joga o elétron para a direita. E a placa a placa anódica positiva puxa o elétron. Então o elétron é submetido a duas forças elétricas. Então a gente tem uma força elétrica resultante, tá? Que é essa aqui, 1,6 vezes 10 a menos 13, que é o que é a força que a gente calcula, na verdade, total lá, tá? Igual a massa do elétron, que é 9 vezes 10 a menos 31 kg vezes o A. Bom, então quero achar esta aceleração. Essa aceleração, então, pessoal, resolvendo, né, eu quero isolar a aceleração, isolar essa variável aqui que representa a minha aceleração, eu jogo para o outro lado dividindo, né? 1,6 por 9, 0,18. 10 a menos 13 por 10 a menos 31, resolve pela regrinha de divisão de potência, conserva a base e subtrai os expoentes, eu chego nisso aqui. Bom, mas eu não cheguei, né, não é isso que o problema está pedindo. Ele está pedindo a velocidade com que o elétron se choca na placa positiva. Então, velocidade final ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Tá. Velocidade ao quadrado é igual a 0 ao quadrado, porque 0 eu suponho que ele parte do repouso, ele sai, né, ele sai da placa, do meio da placa negativa ali, fica ali um tempo infinitesimal paradinho, digamos assim, né, um tempo muito curto, e já começa a ganhar velocidade. Então a gente considera que ele parte do repouso, tá? Mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Deslocamento 1 centímetro na forma exponencial é aqui, né? Então lembra, tá? Aqui é a minha aceleração. Pessoal, para relembrar o conceito de aceleração, né, você tem lá na... Eu tenho alguns vídeos gravados lá no Mais Física que fala justamente da parte de mecânica, né, do conceito de aceleração, tá? Ou você pode também procurar na internet, vai lá na página lá do professor Marcelo Boaro, tá? Na parte lá de cinemática ele fala, né, um conceito de aceleração. Mas quando a gente fala em aceleração é ganho de velocidade. Acelerar é ganhar velocidade. Tá? É a cada segundo de movimento a velocidade aumentar um valor. Então, por exemplo, se eu tenho um corpo que tem uma velocidade de 2 metros, se tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, significa que esse corpo, a cada segundinho de movimento, a cada segundinho que ele está se movimentando, a velocidade aumenta 2 metros por segundo. Então, a aceleração 2 metros por segundo ao quadrado. Como é que fica a velocidade? 0, 2, 4, 6, 8, 10. Fica uma PA de razão 2. Tá? Isso é quando ele está acelerando, ou seja, quando o ganho de velocidade acontece no mesmo sentido de movimento, na mesma direção da força resultante. Se a força resultante é para frente, ele vai ganhar velocidade para frente. Mas se um corpo está indo para frente e a força resultante apontar para trás, ele vai perder velocidade. A gente chama isso de desaceleração ou movimento retardado. Tá?
Então acelera, ganha velocidade, desacelera, perde velocidade, tá? Essa questão da relação de aceleração com a força a gente vê lá na segunda lei de Newton, já na dinâmica. Mas vamos continuar aqui. Resolvendo aqui, pessoal, 0 não conta nada, 2 vezes 1.8 dá 3.6, 10 na 17 vezes 10 na menos 2, 10 na 15. Aí você extrai na calculadora, velocidade final aí, né, aproximadamente, que tem um arredondamentozinho aí, 6 vezes 10 na 7 metros por segundo, tá? Essa é a velocidade com que o elétron bate no ânodo, 60 milhões de metros por segundo, ou seja, né, a cada segundo, se ele tivesse espaço infinito para correr, significa que a cada segundo ele percorreria 60 milhões de metros. Então, é uma velocidade altíssima, praticamente instantâneo, né? Não tem nem como medir esse tempo em 1 centímetro, né? Só calculando mesmo, tá? Beleza, pessoal? Então essas são as questões aí. A gente finaliza as questões de força elétrica. Estou enviando aí para o YouTube, não baixei para o YouTube, passar o link da playlist. Então dê uma reforçada olhando esses vídeos aí. Se você fez os exercícios, confira. Tá? Vou também mandar aí o PDF. E se quiseres que eu resolva mais alguma questão lá da lista que eu não tenho resolvido, porque eu acho que não é conveniente, mas se alguém se manifestar, a professora resolve a questão tal. Resolvo sem problema. Tá? Finalizando aqui então, pessoal, tem 2 videozinhos aqui para você assistir, né, sobre esse papo aí de válvula, né, de efeito termiônico, né? Tem 2 videozinhos legais do canal Oficina Ciência, que é de um professor lá do Departamento de Física da USP, e ele fala lá sobre efeito termiônico, fala sobre o triodo, o diodo, a retificação de onda, né, como que retifica, para que serve o triodo, né, o controle de nuvem eletrônica, o controle de corrente, tá? A válvula triódica, esses componentes aí, né, a válvula, né, diodo e triodo, ainda existe alguns sistemas de sonorização, tá? Dizem que dá um ganho de sinal maior, mas hoje você não vê, né, utilizar em nenhum outro aparelho, né, em televisores e aparelhos de uso doméstico aí, tá, pessoal? Porque as válvulas eram uns bichos grandão, assim, tipo o tamanho de uma lâmpada. E esquentava pra caramba, consumia energia e durava pouco, então tinha uma série de problemas. Mas esses artefatos, né, esses instrumentos aí foram o início da eletrônica como a gente conhece hoje. Né? Se hoje você tem no teu celular com uma placa, né, com um circuito eletrônico ultra miniaturizado, né, tudo começou com a válvula de iodo, aí, com as redescobertas de Thomas Edison, né, com o inventor ali da válvula triódica, início do século XIX. Então, né, foram os precursores aí da eletrônica. Até se você botar no Google aí rádio do começo do século, rádio década de 20, né, você vê as válvulas no circuito ali, que é umas lâmpadas, né, uns tarugos de vidro ali dentro do aparelho, tá? Mas enfim, válvula de iodo, válvula triúdo, efeito termiônico é o precursor da eletrônica, precursor das telecomunicações do mundo todo, tá? Então vale a pena você dar uma assistidinha ali para ganho de conteúdo aí, para conhecimento. Beleza, pessoal? Então estamos finalizando aqui nossas questões, tá? Então, se houver alguma dúvida, querer que eu resolva uma outra questão da lista lá que eu não contemplei, dê um toque, tá bom? Qualquer dúvida também, né? Dá um toque aí. Tchau, pessoal.